Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo ao meu canal Excel VBA. Na aula de hoje falaremos sobre manipulação de dados nas variáveis através dos comandos msgbox e inputbox. Não se inscreveu no meu canal ainda? Inscreva-se agora, clique no sininho para ser notificado dos vídeos que posto todas as semanas. Compartilhe esse vídeo, dê um likezinho. Após a vinheta estaremos de volta. É rapidinho. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos de volta. Então, hoje para falar sobre a manipulação de dados, vou deixar no canto superior aqui um link para que você acesse a nossa última aula sobre variáveis, porque iremos falar sobre variáveis hoje também. Vamos falar sobre manipulação de dados. Quero lembrar que, falando de manipulação de dados, é muito importante ter em mente que você precisa saber os dados que você vai trabalhar. É preciso conhecer esses dados, saber de onde eles vêm, como eles são, quais os formatos desses dados. Todo dado tem a sua forma única. Um RG, por exemplo, é número. CPF é número. Telefone é número. No entanto, esses números são trabalhados de forma diferente. Como datas, por exemplo. Datas e horas também são números, mas eles são manipulados de forma diferente pelos programas como o VBA. Certo? Todo programa que vai criar, gerar programas, ele utiliza de informações técnicas desses dados. O nome, por exemplo, é texto, certo? Endereço é texto e assim por diante. Nós também temos imagens, vídeos, áudios, cada um tem o seu tipo de formato. Portanto, é preciso que você crie espaços na memória para que manipule esses dados. Falando de espaços na memória, você tem sua cozinha, vamos usar essa analogia. A sua cozinha, por exemplo, ela não pode ter as louças e alimentos todos espalhados em cima de uma mesa única. Se você precisa de um objeto que você usa constantemente, copo, um talher, um prato, você vai encontrar fácil, porque ele vai estar sempre ali na parte da sua cozinha que você vai pegar facilmente. No entanto, se você tem um objeto, por exemplo, como vai fazer um bolo, a batedeira de bolo, onde você coloca? É um objeto que você não usa todo dia, se você não for um cozinheiro. Você não usa todo dia e você vai procurar o fermento. Onde é que está esse fermento? Se ele não estava guardado no lugar certo, já deve ter estragado a altura que você usa. E o trigo, como é que faz? Então é preciso que cada parte da cozinha tenha separado um lugar para você armazenar. Por isso você tem que ter uma geladeira. A geladeira é um tipo de espaço essencial que tem que ser identificado, onde os produtos perecíveis ficarão lá dentro, que necessitam de um ambiente a certo grau para ser trabalhado. Outros alimentos não precisam. Arroz, por exemplo, cru, você vai colocá-lo numa vasilha qualquer, seja de louça, de prato, do que for plástico. Você vai colocar lá esse arroz. Depois que ele é cozido, você não pode. Se sobrou dele, você não digeriu todo, você vai precisar guardar na geladeira para que ele não estrague. Entende? Você precisa ter um armário onde você vai colocar ali suas louças com divisórias dentro. Louças, copos, talheres, gavetas. É importante definir esse ambiente para as coisas. Se você não fizer isso, se você não for organizado desse ponto, você vai ter muita dificuldade, seus programas terão trabalho. E a nossa analogia é que o VB, Visual Basic, que é o VBA, nós já falamos sobre isso em outro vídeo, o Visual Basic, ele precisa que você declare a ele que ambientes são esses. Todo programa que vai trabalhar com programação, que vai trabalhar para executar algum arquivo, para manipular algum dado, precisa dizer para o sistema operacional que ele vai reservar um espaço. Ele tem que pedir para o sistema operacional. Por isso que você precisa definir no seu computador. Se você usa o Windows, Linux, se você usa o Macintosh, não importa o sistema operacional que você utilize. Esse sistema operacional precisa saber do seu programa quanto de espaço ele vai utilizar. Por isso que você precisa definir. Se você não dizer para o VBA os tipos de espaço, ele vai usar o espaço que ele acha que é o correto, que é uma variável que nós conhecemos como variant. Essa variável, ela ocupa muito espaço de memória. Às vezes você quer guardar um número ali, um número 2 dentro de um variant. Um espaço muito grande. Então não compensa, não justifica. Hoje nós vamos aprender a trabalhar nessa manipulação de dados que você coloca dentro da variável, que é o lugar que você armazena os dados, e ali dentro, logicamente para manipular no primeiro momento. Depois esses dados que estão em variáveis precisam ir para
algum arquivo. Por falar em dados variáveis, da memória, por falar nisso, a memória é um espaço no computador que ele permanece enquanto a máquina está ligada. Por isso que quando você está digitando um documento, ou você está criando um arquivo, você não salvou e acaba a luz, de repente a sua energia cai, você perde tudo, porque estava armazenado na memória do computador, dentro de variáveis, então desapareceu. É por isso que você precisa gerar arquivos, você precisa pegar todo o conteúdo que você trabalhou, toda a informação, toda a manipulação de dados que você fez, pegar esses dados e colocar ele dentro de um arquivo. Esse arquivo vai ser guardado dentro do computador, na HD do computador, num pendrive, numa rede, onde for, nas nuvens, que hoje utiliza-se muito, lá no seu Google Drive, lá no Dropbox, seja onde for. Mas é importante você saber disso, que as suas manipulações de dados, elas estão na memória. Se a memória apagar de repente, você perde todos aqueles dados. Portanto, o seu programa tem que prever isso. Ele tem que por isso que o Word, a ferramenta do Office, te dá essa opção e deixa você escolher, muitos outros programas também fazem isso, você escolher o tempo de salvamento automático. Por exemplo, eu trabalho muito aqui com o After Effects, o Premiere, para trabalhar com vídeo e áudio, e eles de tantos em tantos minutos, segundos, eu defino isso, vai no HD, tudo que eu fiz ele salva. Porque se de repente der um pane, ele travar, ou cair energia elétrica, eu derrubar o computador, eu quebrar sem querer, derramar água em cima, ele pifar, por alguma razão, ele guardou, então, os últimos dados que você utilizou, tá? Sem que eu tivesse guardado propositalmente. Lógico que existem os comandos para salvar. Então, você precisa prever isso na sua programação. Por falar em prever, lembre-se, a diferença entre um programador de qualidade, um profissional, e um amador, um que não tem qualidade, um que está começando agora, é justamente essa capacidade que você tem de manipular dados, de trabalhar dados, antes mesmo de sentar no computador. Tenha sempre isso em mente. Você precisa escrever, criar um algoritmo daquilo que você vai fazer. O primeiro passo você precisa colher os dados. Você vai receber de um cliente, você vai receber de uma empresa esses dados. Você precisa pegar esses dados e saber o que eles são, para você então colocá-los de acordo com o espaço que você vai utilizar e definir para o programa. O que você vai trabalhar, se é número, se é RG, se é telefone, se é texto, nome, endereço, descrição de algum produto, se é uma imagem, se é um vídeo. Você vai conversar com o seu cliente, com todos os envolvidos com aquela informação que você vai trabalhar para você criar o seu programa. Você vai conversar com essas pessoas e fazer um briefing, fazer uma coleta de informações. Aí então você vai sentar e vai então criar o seu algoritmo, ou seja, o seu passo a passo de como o seu programa vai trabalhar aquilo para resolver o problema que o cliente trouxe para você, certo? Então, é isso que define você, de um bom programador, de um profissional qualificado, de alguém experiente para alguém que não sabe nada, e isso vai definir o seu salário, isso vai definir o quanto você cobra no seu serviço também, se você é um autônomo e vai trabalhar com isso. Então é importante que você saiba definir isso na sua vida, certo? Nós vamos agora aqui para o nosso computador, nós vamos começar, então, a trabalhar o nosso programa. Nós dissemos que o nosso tema de hoje é manipulação de dados que estão nas variáveis com os comandos inputbox e msgbox, ok? Nós estamos aqui com o Excel 2019, temos aqui a guia desenvolvedor, porque eu já fui lá no arquivo, eu fui em opções, eu fui aqui em personalizar a faixa de opções e coloquei, então, aqui a minha guia desenvolvedor. Por isso que ela está aparecendo aqui. É onde eu acesso o Visual Basic, está vendo aqui, ó? Visual Basic, macros. Lembrando que macro nada mais é do que pequenos procedimentos que o Visual Basic utiliza para fazer as gravações do que você faz na tela. Ok? Nós já temos um vídeo, eu vou deixar também ele aí no alto para você, certo? Está aqui no alto, onde você pode selecionar e ver ali sobre o desenvolvimento do VBE, como trabalhar com o VBE. Vamos usar nossa tecla de atalho, que é o Alt F11. O Alt F11 permite que nós entremos direto no VBE. Lembrando que o VBE é a nossa ferramenta de programação. O VBE, nós já vimos isso anteriormente, é um ambiente, é o espaço que eu programo, que eu converso, que eu vou dialogar com o Visual Basic, ok? Lembre-se, toda linguagem de programação é por isso chamado de linguagem de programação. É uma língua, eu preciso conhecer essa língua. Hoje nós vamos conhecer mais dois comandos
que é o Input Box e o MSG Box. São duas grafias, duas formas de falar com o meu VBA. Através do Input Box e do MSG Box, eu posso dizer para o VBA mostrar para o meu cliente uma mensagem com o MSG Box e pegar do meu cliente uma mensagem na tela. Quando eu quero recolher uma informação, pedir que ele digite alguma coisa, algum dado para mim, eu posso utilizar esse comando nativo Input Box do Visual Basic, certo? É preciso conhecer a língua da sua programação, é preciso conhecer a língua do VBA. Se você não se familiarizar, não decorar essa língua, não criar uma intimidade com essa língua, você corre um grande risco de dizer uma coisa para o VBA e ele te mostrar outra. É como no português. Existem palavras que você vai utilizar que, dependendo do contexto, você vai estar dizendo uma coisa e a pessoa entendendo outra. É por isso que você tem que se tornar um profissional dessa língua. Eu posso fazer uma mesma coisa, eu posso, por exemplo, trazer uma solução para um determinado problema de diversas formas, com diversos comandos. Entretanto, quando eu conheço esses comandos e o momento certo de usá-los, então eu não vou criar um erro, não vou trazer um problema, não vou fazer com que minha máquina demore de responder, o programa demore de responder, ou que ele simplesmente trave e não execute o que eu quero. Entendido isso? A língua com que você vai conversar com o VBA é muito importante para ele poder te entender e você entendê-lo. Vamos prosseguir então. Na nossa tela nós temos aqui, podemos clicar com o botão direito do mouse e lá inserir, e é o módulo. Nós falamos sobre isso também, mas o módulo é o espaço que eu tenho para programar, para dizer ao VBA o que eu quero que ele faça. Tudo bem? Outro comando que eu uso para dizer ao VBA que eu estou programando agora é reservar um espaço para conversar com ele. E o que a gente vai fazer agora é isso. É através do comando sub. O comando sub me permite dizer para o... É só essas 3 letrinhas aí diz para o Visual Basic. Visual Basic. Agora eu quero que você abra um espaço, um procedimento, um local onde eu vou conversar com você agora, onde eu vou te dar ordens e você vai executar. Tudo bem? Vamos ver aqui então. O que nós vamos dizer para ele aqui? Que eu quero reservar um espaço chamado interagindo, underline, com, underline, usuário, underline, parte 1. Veja só. Vamos entender aqui. Sub, esse nome que eu escrevi aqui, interagindo com o usuário parte 1, separado por underline, por traços, é o nome do espaço que eu estou reservando. Eu estou dizendo para ele, olha, Visual Basic, eu quero reservar um espaço chamado interagindo com o usuário parte 1. Não posso usar espaço para fazer isso, por isso que eu uso underline. Não posso usar acento, por isso que o usuário está sem acento. E não posso usar caracteres especiais. Ok? Também disse num outro vídeo, provavelmente eu vou deixar aqui também, que eu não lembro agora qual é o vídeo, mas quando eu fizer subir o vídeo e postar, eu já vou ver e colocar lá para você. Num dos vídeos eu disse que se eu não colocasse o parênteses aqui e desse o Enter, ia dar um erro. Mas isso não é verdade. Porque automaticamente ele vai reconhecer. Então quando eu aperto o Enter, ele coloca automaticamente os parênteses na frente. Bem? E observe também que ele colocou um AND sub. Ou seja, iniciei o espaço, finalizei o espaço. E tudo que eu colocar aqui dentro agora, entre sub e sub, o Visual Basic agora está atento e prestando atenção no que eu vou fazer. Certo? Volta aqui para mim nessa câmera. Nós vamos fazer um programa que vai pegar dados que estão dentro de variáveis, trabalhar com esses dados através de 2 comandos, que é o MSG Box e o Input Box. Então, já tenho aqui, meu algoritmo tem que prever, a minha lista de coisas do programa tem que prever que eu preciso criar variáveis. São as variáveis que guardam dentro dela o conteúdo que eu vou trabalhar, certo? Que eu vou manipular, não só colocar, vou manipular esses dados. Tudo bem? Então, vamos nos lembrar disso. Lembra que eu disse para você, se você fez tudo direitinho, você reservou, você agora economizou tempo, e tempo é dinheiro, tempo é o que define o que a empresa que vai crescer ou não, é o que define se uma empresa ela vai ser vencedora ou não. Quando eu consigo reduzir o tempo daquilo que eu faço e faço bem feito, eu vou estar à frente da minha concorrência. Estando à frente, eu ganho a concorrência, eu ganho mais dinheiro. Vamos lá então. Separar o espaço. O comando que eu uso então para reservar um espaço, para dizer para o Visual Basic que eu quero agora reservar um espaço de memória,
para guardar o que eu vou colocar é o comando dim, certo? O comando dim, ele cria esse espaço. Olha, você viu essa mensagem de erro? Eu cliquei fora do comando dim, um erro inesperado, e o dim aqui ficou em vermelho. Por que isso? Porque eu cliquei fora e não terminei de declarar. Lembra que eu disse para você que ele estaria te vigiando o tempo todo? Aqui dentro é o que ele está fazendo. Eu preciso então ir lá no dim agora e colocar o que eu quero. Ele espera que eu coloque na frente agora o nome da minha variável. Eu vou chamar ela de resposta usuário. Pronto. Se eu der um enter aqui, eu defini uma variável chamada resposta usuário. Ele reserva esse espaço. Mas, entretanto, eu não defini qual é o tipo de variável. Eu tenho que declarar esse tipo de variável para que lá na frente eu não venha ter problema. Então, eu vou dizer para ele que as, com o comando as, eu defino tipo, como, as, como do inglês, integer. Observe conforme eu vou escrevendo, ele já vai mostrando para mim ali. Então, eu posso, segurando a tecla Ctrl e apertar o Enter, já selecionar o tipo. Muito bem, defini então que a resposta ao usuário, essa variável, esse local, vai ser integer, vai ser um espaço grandinho para colocar números. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Agora eu vou pegar essa resposta de usuário e vou colocar dentro dele agora o conteúdo que eu quero. Eu uso o sinal de igual para isso. Certo? O sinal de igual faz parte dos comandos para definir, quando eu estou utilizando uma variável, definir para o Visual Basic o que eu vou pôr dentro de alguma variável, ou dentro de algum objeto. Então, quando eu quero definir, eu ponho um sinal de igual. Então, eu escrevi lá minha variável, agora, quando eu quero dizer o que eu vou colocar lá dentro, eu ponho um sinal de igual. Muito bem. Eu vou dizer para ele o seguinte. Input box. Esse é o comando. O comando input box é um comando utilizado para dizer para o VBA que eu quero receber do meu usuário uma informação. Eu quero que ele digite um dado para mim. E para que isso aconteça, o input box tem alguns parâmetros. O primeiro deles é colocar, abrir e fechar aspas, que é a mensagem que eu vou dar para o meu usuário. Eu vou dizer para ele o seguinte: quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? E vou deixar, então o input box vai deixar um espaço para ele digitar a resposta dele. Quando ele digitar essa resposta, o input box coloca essa resposta dentro da variável que eu criei. Resposta ao usuário. Então, esse comando recebe, manda uma mensagem para ele na tela, que está entre parênteses, quanto é 2 mais 2? E vai deixar um espaço para ele digitar a resposta. Tudo bem? Então vai ter uma resposta. Aí nós temos o comando msgbox. O comando msgbox faz o contrário. Ele mostra alguma coisa para o usuário, certo? O que eu vou mostrar para esse usuário? Vou mostrar para ele a resposta que ele deu. E o msgbox, tanto quanto o inputbox, permite que eu mande também uma mensagem para esse usuário e ela tem que estar entre aspas, ok? Eu vou dizer para ele, sua resposta foi, 2 pontos, dou um espacinho aqui para que não fique grudado a resposta do que ele colocou. Muito bem, agora que eu sei o que ele digitou, vou colocar para ele a resposta. A resposta é a variável resposta ao usuário. Lembre-se que o input box pôs a resposta lá dentro. Seja o que foi que ele digitou, vai estar dentro dessa resposta do usuário. Então, quando eu mandar para ele essa mensagem, ele vai ver que o que ele digitou. Como é que eu faço para rodar esse programinha? Aperta, clico aqui na seta para rodar o programa ou simplesmente aperto a tecla F5. Ele diz lá, olha a mensagenzinha, Microsoft Excel. Quanto é 2 mais 2? Lembra que nós escrevemos aquilo lá? Vamos supor que ele coloque aqui 6. Tá? Só não sabe. Quando eu clicar em OK, ele vai dar, sua resposta foi 6. Ok? Muito bem. Funcionou? Funcionou. Está correto? Está correto. Entretanto,
a resposta dele está errada. Ele pode achar que 2 mais 2 é 6, porque eu coloquei a resposta 6 que ele colocou, mas na verdade a resposta é 4. Veja só, é assim que funciona a mente de um programador, certo? É entender, é prever aquilo que o usuário vai responder e dar uma resposta satisfatória à pessoa, principalmente se o objetivo do programa é educacional, certo? O que faltou então nesse programinha? Faltou mostrar para o usuário que ele colocou a resposta errada. Então, quando eu vou criar o meu algoritmo, eu tenho um espaço lá reservado. Quando eu cheguei nessa parte de que ele vai colocar uma resposta na pergunta que eu fizer a ele, eu tenho que prever 2 coisas, pelo menos. No mínimo. Tá? Depois nós vamos ver que tem uma outra resposta, mas num outro vídeo nós falaremos sobre isso. A resposta seria certa e seria errada. Se eu perguntei quanto é 2 mais 2, o certo é 4. Se ele colocar qualquer outro número que não seja 4, a resposta está errada. Eu preciso dar uma resposta para que ele saiba que ele está errado. Entendeu? É assim que funciona o programa. Eu preciso prever as situações e dar as respostas segundo essas situações. A terceira situação seria ele cancelar o input box. Se ele fizer isso, vai ter um erro. Nós precisamos tratar depois sobre isso. Muito bem. Para que não fique uma resposta lá, resposta é 6, e ele ficar, tá. Como é que eu faço? Eu vou responder, qual que é a resposta certa? Eu não sei. Mas antes disso, veja que eu usei aqui o sinal de E comercial. O sinal de E comercial no Visual Basic significa concatenar. Ou seja, junte isso com isso, eu tenho o resultado. Por isso que eu uso o E. Tudo bem? É o E comercial. Por entanto, eu vou utilizar novamente um outro E comercial para dar uma resposta a ele agora, se estava certo ou não, para deixar o nosso programinha mais profissional. Tá? Vamos lá. Abro aspas porque eu quero dar uma resposta para ele. Eu vou colocar assim para ele, olha. Se você respondeu 4, parabéns. Acertou. Se não, boa sorte na próxima vez. É a resposta que eu vou dar para ele. Deixa eu fechar aqui os caracteres aqui de informativo. Só para embelezar mesmo. E quando eu aperto o F5, eu tenho quanto que é 2 mais 2? Vamos supor que ele coloca lá 12. Opa, sua resposta foi 12. Se você respondeu 4, parabéns, acertou. Se não, boa sorte na próxima vez. Está vendo? Ficou bonito, né? Ficou profissional. Mas observe aqui que o 12 ainda está encostado aqui do sinalzinho. Tá? Está vendo? Precisamos dar um espaço ali para separar, para deixar mais legível, para não confundir o nosso usuário. Então eu vou aqui na aspas e simplesmente dou um pouco mais de espaço aqui. Novamente, põe agora a resposta certa e está lá. Sua resposta foi 4. Se você respondeu 4, parabéns, acertou. Se não, boa sorte da próxima vez. Está vendo só? Muito fácil, muito simples, não é verdade? Vamos agora para um outro tipo de exemplo para manipulação então dessa nossa variável com esses comandos. Vou abrir um outro espaço chamado sub, interagindo com o usuário, só que ao invés de 1, eu vou pôr 2. Vou copiar aqui então, para ser mais rápido. E coloco parte 2. Quando eu aperto o Enter, automaticamente ele já muda lá para baixo. Veja que eu reservei agora, é outro espaço. Eu não estou mais lá no parte 1, eu estou aqui no parte 2. Aí eu escrevi, né? Não coloquei número. Vamos escrever só para ficar bonito. Lembre-se que organização, que padrões é muito bom. Os padrões na programação, quando eu faço essas declarações, quando eu estou criando, vai possibilitar que outra pessoa, além de mim, entenda o que eu fiz. Lembre-se, você vai ser promovido na sua profissão, você vai crescer no seu carro, ou você é o dono da sua empresa e você precisa colocar alguém na sua frente, precisa treinar alguém. O importante é que antes de você precisar treinar, quando ele chegar aqui, sentar e ler os seus códigos, ele entenda. Se ele entendeu aqui 30%, 50%, 80% do que você fez, olha o quanto de tempo você não vai gastar com ele para explicar tudo. O programa, as suas macros, os seus procedimentos são autoexplicativos.
Nós vamos aprender depois um comandinho que permite que você coloque informações sobre o que você está fazendo. Tá? E o VB entenda aquilo como informativo e ignore. É isso tudo para que você deixe documentado. Documentar um programa que você está criando é importante. Isso define homens de meninos. Homens são aqueles responsáveis, são as pessoas, os programadores, que sabem que se ele descrever tudo que ele faz passo a passo, deixa bem documentado, não só vai facilitar a minha própria vida no futuro, porque imagina que alguns meses, talvez anos que eu não mexa mais com esse programa, meu cliente está usando aquele programa lá e está funcionando. Porque eu sou tão bom programador que demora de dar problema. Mas um dia, por alguma razão, ele para de funcionar. Ou eu preciso evoluir aquele programa e me contrata para ampliar o programa que eu fiz. Quando eu for ler o meu programa, vai estar toda a documentação lá. Eu vou lembrar de tudo. Não vou perder tempo. Já o menino, que não faz anotações, o programador relaxado, o programador descuidado, ou de repente só um programador inicial, ele faz os comandos, não põe as discriminações. Quando ele tiver que voltar de novo àquele programa, ele provavelmente vai gastar muito mais tempo para lembrar como funciona o programa do que reconstruir o programa, fazer o programa novamente, consertar o programa. Eu estou falando de experiência própria. Quando eu comecei, na minha empolgação, eu ia fazer os programas. Quando eu voltei, alguns programas meus lá, é lógico que além de encontrar os defeitos de programador inicial, logicamente, de programação, e para entender o que o programa fazia. Porque eu não discriminei. Discriminação, discriminar, fazer um tutorialzinho do que você está fazendo. Cada passo que você faz é fundamental. Isso, olha, você não sabe o valor que isso tem. Todo profissional sabe disso. Talvez você seja um profissional e não sabia disso. Mas a documentação lhe garante um resultado muito mais rápido no que você faz. Tudo bem? Entendido? Pensando nisso, vamos lá. Eu vou então aqui colocar agora para ele o seguinte. Jim, não sim. Jim. Calculando valores do usuário. Veja que o nome que eu coloquei, e vou dizer para ele também que como as, né? Integer é essa minha variável. Veja que, opa, o meu Jim aqui está colado, por isso que ele não ficou maiúsculo. Pronto, o Jim ficou maiúsculo, as integer ficou maiúsculo também. Comandos do Visual Basic interno, só para que você saiba, para dar essa clareza. Veja que clareza é importante. E veja que calculando valores do usuário, eu sempre vou criar variáveis, vou criar procedimentos que têm um significado, que ao bater dos olhos eu digo, calculando valores do usuário. Então essa variável aqui é para gerar um cálculo. Então quando eu a ver novamente nas linhas de procedimento dos meus programas, eu já vou saber o que ela significa. Sem ter discriminação, está vendo? Eu ainda nem estou usando ainda as partes discriminativas do programa. Não estou nem fazendo um tutorialzinho ainda. Só estou fazendo com que o programa, por si só, tente dizer o que ele faz. Tudo bem? Dito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Vou mandar uma mensagem para o nosso usuário. Uma mensagenzinha com o comando msgbox. msgbox, lembre-se, é o comando que mostra uma mensagem na tela para o usuário. Vou dizer para ele, você sabe qual é o valor que somado com 5 resultará em 11? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para ele. Aí eu vou dizer para ele, depois de clicar no botão, vamos colocar o Ezinho aqui que faltou. Depois de clicar no botão OK, você deverá digitar esse valor. Vamos lá? Tudo bem? Essa é a mensagem que eu vou dar para ele. Vamos ver como fica? Aperta o F5, olha. Você sabe qual é o valor que somado com 5 resultará em 11? Depois de clicar no botão OK, você deverá clicar... Olha, digitei errado, né? Deverá digitar esse valor. Vamos lá? Vou consertar aqui o digitar. Você veja que é simplesmente uma mensagem, certo? E lembre-se que eu estou dando aqui dentro do meu sub, dentro desse sub aqui,
certo? Que é o Interagindo com o Usuário parte 2. Tudo que eu escrever aqui, ele vai fazer um depois do outro. É assim que funciona. Ele lê uma linha e executa, lê a outra, executa, lê a outra linha e executa, certo? Portanto, agora eu vou dizer para ele o cálculo que eu quero fazer para que ele tenha um resultado. Eu disse para ele que assim que ele digitasse o valor, que ele clicasse no OK, ele teria que colocar o valor. Vou copiar aqui a minha variável e dentro da variável eu vou colocar o valor que ele vai digitar. Eu disse para ele que ele teria que digitar. Qual é o comando que eu vou usar? Input box. Exatamente. Input box é o comando que solicita ao usuário, mostra uma mensagem pedindo que ele digite uma informação. Tudo bem? Preciso então colocar input box. Vou abrir aspas aqui, ficar dentro de parênteses. Vou abrir aspas aqui. E vou pedir para ele, então, vou dar uma informação para ele. Tá? Porque eu poderia simplesmente, eu já disse para ele lá no input box, para ele simplesmente digitar o valor depois de OK. Mas eu não quero que ele faça isso, eu quero reafirmar isso para ele. Tudo bem? Digite o valor que somado com 5 resultará em 11. É só para relembrá-lo, tá? É uma mensagenzinha que aparece. Lembre-se que o input box permite que eu faça isso. Dê um textozinho para ele. Eu poderia colocar nada, só dar o espaço para ele digitar. Mas lembre-se, você tem que sempre levar em conta o que o usuário como o usuário vai reagir. É importante isso. Tenha isso em mente. Eu tenho que fazer esse programa pensando no usuário. Eu tenho que me colocar no lugar dele. E pensar que existem vários tipos de usuários, desde aqueles super inteligentes, aqueles que têm pouca experiência, pouco conhecimento e às vezes até dificuldade. Vamos supor que você trabalha numa empresa que trabalhe com inclusão social, que trabalha com pessoas com deficiência na empresa. Suponhamos que você tenha uma pessoa que seja deficiente, que tenha dificuldade de interpretar, que tenha dificuldade de guardar a informação. Pode ser que quando ele leu a mensagenzinha lá, ele leia lá, você sabe qual é o valor que resultará em 11, depois de clicar OK, ele até pode ter, de repente vai guardar na cabeça dele só o resultado. Quando chegar na outra tela, já esqueceu. Então eu só estou lembrando ele disso. Olha, digite o valor que somado com 5 resultará em 11. Tudo bem? É só isso que eu vou pedir para ele. Depois disso, ele vai digitar um valor qualquer e vai ser colocado então dentro desse input box esse valor. Vamos ver como é que está nosso programa. Você sabe qual é o valor, ele clica em OK, novamente ele recebe aqui um outro informativo. Olha, digite o valor que somado com 5 será 11, suponhamos que seja 21. Não é isso, tá? Quando eu der OK, ele armazenou a informação. Agora eu vou novamente dar para ele a resposta. Veja que o nosso programinha agora já está mais profissional, mais bonito, mais elegante, certo? Vou dizer para ele, se o resultado for 11, muito bem, você acertou, certo? Muito bem, você acertou. Não precisa dizer que ele errou, porque já sabe que acertou. Lembre-se que o e-comercial é para fazer com que eu junte informações diferentes e mostre elas juntas, certo? Só concatene, só junte elas e mostre na tela. O que eu vou dizer para ele agora é o seguinte, sua resposta, vou mostrar para ele o que foi que ele colocou, o valor que ele colocou. Lembre-se que qualquer número que ele colocar dentro do calculando valores do usuário, somado, vai ter que dar 11. Ok? Então, é o 6. Quando eu somo 5 com 6, é 5, não 6. Então, vamos lá. Somado com o 6, é 11. 5 mais 6, 11. Muito bem. Vamos entender o que nós fizemos. Criamos uma sub para dizer ao Visual Basic que nós queremos um espaço para conversar com ele, onde vamos digitar comandos. Dou o comando din para dizer a ele que eu quero criar uma variável, dou o nome da variável, coloco aqui o complemento dizendo que é para ser integer. Vou usar o comando msgbox para mandar uma mensagem para ele,
para dizer para ele se ele sabe qual valor que eu preciso. Depois eu ponho dentro dessa variável, eu vou colocar o valor que eu quero que ele digite. Eu uso o comando input box, que pede o valor, ele coloca um valor, aí eu vou então pegar esse valor que ele colocou para dar a resposta para ele do que ele digitou, se ele fez certo. Então eu pego a resposta que ele colocou, seja lá o que foi que ele pôs lá dentro, vou somar com 5, ele vai então dar uma resposta e vai chegar no valor entre 11 ou não. Pode ser mais, pode ser menos, depende do que ele digitar. Veja que o programa é simples, é cheio de falhas, tá? Esse programa está cheio de falhas. No desenvolver das demais aulas, nós iremos ver a evolução, nós vamos trabalhar melhor, vou utilizar provavelmente programas parecidos, algoritmos parecidos, para nós vermos os tratamentos que nós temos que dar. Porque eu poderia reduzir aqui muita coisa e ter uma resposta mais rápida dele. Tornar o programa, fazer voltar novamente, se ele fez errado, poder voltar de novo para ele digitar de novo. Lembra que eu disse para ele tente novamente? Mas para ele tentar novamente, ele tem que executar o programa de novo. Mas eu posso fazer isso de forma diferente. Eu posso simplesmente pegar o programa e então executar o programa repetindo. O programa verifica que ele não digitou o valor certo, vai dar o valor errado e volta de novo. Então tenta novamente, você não conseguiu. Quer continuar? Eu ainda posso perguntar. Quer continuar? Porque você não fica perguntando até o cara acertar aí. De repente a pessoa não sabe o número, não sabe a resposta. Ele vai ter que desligar o computador, dar um break no programa, vamos dizer assim, tirar ele da memória para que ele possa continuar usando, porque trava, o programa fica travado. Enquanto ele não der uma resposta. Eu preciso dar uma alternativa para ele sair dessa linha de programação, certo? Então é importante que você tenha isso em mente, que você tem sempre que pensar tudo que você vai fazer. Essa é mais uma característica de programador que você precisa ter. Sempre pensar no que pode acontecer. Você não pode ser afoito ao ponto de achar que vai sentar e fazer um programa que vai funcionar tranquilo. Não, você na criação do seu algoritmo, depois você vai começar a criar um programa, você vai encontrando os erros e falhas e pensando e provocando erros para que o programa seja o mais perfeito possível. Tudo bem? Agradeço a sua paciência, agradeço a sua participação. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa e que você hoje está saindo mais profissional do que você era antes. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal.